Bom, então, agora oficialmente, abrindo a nossa noite científica, né? Mais uma esquina do reumatismo, uma oportunidade da gente se ver, mesmo que virtualmente, e matar a saudade, colocar a conversa um pouquinho em dia. Agradecer muito a presença de todos aqui nessa noite, agradecer ao Gustavo pela disponibilidade de trazer para a gente um tema diferente, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da medicina baseada em evidências. O Gustavo me falou que vai falar um enfoque medindo o impacto, né, Gustavo? Da medicina baseada em evidência na prescrição e na conduta médica, não é isso? Perfeito, é isso. A gente deixa as perguntas para o final, né? Ou se quiserem ir colocando no chat, ou no final abrir a câmera. Tá? Então, vou passar a palavra para o Gustavo para ele começar a apresentação dele. Ele já está com o compartilhamento de tela? Já passou para ele, Mariana? Já liberei para ele. Estão vendo a minha tela, gente? Abriu para vocês? Está aberta, mas não está no modo, apresentação. De apresentação. Tem que apresentar aí. Vamos lá de novo, vamos ver se eu consigo. Não tem a apresentação aqui, vamos ver se foi de novo. Aí, agora, olha aí embaixo. O modo... Aí. Agora viu? foi. Isso. Foi? Foi. Tudo certo. Beleza. Então, gente, muito bem. Boa noite a todos. Eu sou Gustavo Lamego. É uma honra estar participando aqui da Esquina do Reumatismo. A gente estava até conversando com a Mari, talvez no futuro a gente consiga fazer eventos híbridos que tenham as pessoas do interior também, mas que a gente possa encontrar. E vamos lá. A ideia da sessão hoje, gente, é a gente falar um pouquinho da medicina baseada em evidências e trazer um pouquinho da hora da prescrição, de como eu prescrevo, por que eu prescrevo uma medicação. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns insights para a gente discutir sobre a medicina baseada em evidência. Hoje a gente chama de prática baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência, ou prática de saúde baseada em evidências, né? Que começou na medicina, mas, obviamente, ampliou para todos os ramos, né, do cuidado e saúde que a gente tem. Tá? Não tem conflito de interesse com essa palestra. E, gente, a excelência do cuidado, ela, claro, que traz as evidências, mas sempre, né, os conceitos das medicinas baseadas em evidências, eles colocam alguns outros pontos além das evidências, que são importantes, a experiência e a circunstância clínica, e aqui, né, o papel do médico, e as preferências e os valores do paciente. Então, a gente tem que ser cientista, tem que ter humanismo e tem que entender, né, das circunstâncias clínicas, né? Não basta ter só as evidências, só a matemática, né? Temos que ser clínicos, humanistas e ter expertise clínica. Tá? Então, são todos esses conceitos que entram junto com a medicina baseada em evidência. A definição da medicina baseada em evidência é do Sackett, que foi um pesquisador de McMaster, e ele colocou como uso explícito, judicioso e consciencioso da melhor evidência atual, proveniente da pesquisa clínica, na abordagem de pacientes individuais. Não é uma matéria de epidemiologia, é uma matéria de clínica médica, da prática ali. Então, o objetivo é a abordagem de nossos pacientes individuais. E o uso, né, o melhor uso da evidência que tenha disponível, seja ela qual for. Muitas vezes nós não vamos ter meta-análise já com tudo definido, né? Muitas vezes a gente tem incerteza. E, na verdade,
essa dúvida, a incerteza, é a cabeceira do médico. A gente sempre vai ter que ponderar essas dúvidas, as incertezas reais na hora de tratar nossos pacientes. Até como o Reginaldo, lá do Dilomberes, que foi nosso mentor lá da medicina baseada em evidência, ele colocava isso como um instrumento, né? A MBE é uma ferramenta que a gente vai utilizá-la no melhor cuidado do paciente, tentando alcançar uma excelência do cuidado. E para aprendizes vitalícios, nós estamos sempre aprendendo, né, cada dia. Né? Então, medicina baseada é uma ferramenta para o paciente clínico lá na nossa beira de leito para a gente tentar trabalhá-lo. Tá? E é uma habilidade. Não existe... você vai adquirindo aquela habilidade, você vai treinando, você vai adquirindo novas informações, a gente está em sempre contínua melhora disso. Então, essa frase que ele falava, né, que é um instrumento para aprendizes vitalícios, eu acho que é bem bacana de pensar nesse sentido. Tá? Então, nós vamos ler todos os artigos que tem disponíveis do mundo, né, sobre qualquer tema? Claro que não, né, gente? Teve até um estudo na psiquiatria, muitos anos atrás, que viu-se que alguém for tentar ler tudo da área dele, a única coisa que vai conseguir é ficar louco, né? Ninguém vai conseguir pegar essas informações. Até hoje em dia, né, que nós temos, todo dia, nós temos uma avalanche de conhecimentos que são disponibilizados à torto e à direito para a gente, né, e até a gente pensar realmente quais medidas, quais informações que vão ter um impacto real na vida do paciente. Tá? Então, a medicina baseada em evidências visa a nos ajudar também a entender, né, até na nossa escassez de tempo, né, essa avalanche de informações que chega até para a gente todo dia. Tem um pesquisador americano, que é Clay Schirker, ele falava que o maior problema não é o excesso de dados, é a falência de filtros. É claro que tem excesso de dados, mas é interessante isso, dos filtros que a gente possa criar, buscar, utilizar, para a gente ter só as informações que sejam mais relevantes para o paciente que está com a gente. Né? E pensando nisso, né, eu vou falar um pouquinho agora da medicina baseada em evidência, e ela foi criada em cima de 3 pilares históricos, que até tem uma crosta de via, né, o caminho, a estrada. André Janones, gente, Oi? é um dos que foi pego com mais falhado, assim, eu acho que mais provar mais roubo que ele, só o Lula até agora. Deu um eco aqui. Bom, vamos continuar. Então, essa via, né, pela qual da medicina baseada em evidência, onde que o V de validade, né, ou de verdadeira, eu tentar saber se aquela informação, se ela é confiável ou não. Aqui a palavra é confiança. Se ela é verdadeira, se é válida. Então, o primeiro ponto é isso, entender se aquela informação é verdadeira ou válida. O segundo ponto que nós vamos falar hoje também é do impacto, a magnitude do efeito, se aquilo realmente importa ou importa marginalmente. Então, o impacto é a importância, a magnitude do efeito. E, por fim, na medicina baseada em evidência, vem a aplicabilidade, que é o entender as circunstâncias do paciente, se eu vou utilizar naquele paciente que está comigo lá no consultório aquela informação, aquele remédio, aquele tratamento, aquele exame. Tá? Então, é muito importante a gente entender esses 3 pontos, né? Esses 3 momentos da medicina baseada em evidências. Tá? E vamos falar um pouquinho deles. Né? O primeiro, o V, né, de ser verdadeira ou válida. A gente tem a significância estatística, que é o valor P. Tá? E até eu li um artigo um tempo atrás, o cara comentava interessante, que esse nome devia até mudar, porque significância você já está dando uma importância. E a estatística do valor P é apenas dizer se aquela diferença encontrada entre os 2 grupos se deve mais provavelmente ao caso ou se é uma diferença real. Não fala em momento nenhum da magnitude dessa diferença. Então, ele até comenta que deveria ser validade estatística. Não existe esse termo validade estatística. Ele que comenta que poderia ser, que traduziria melhor o que significa. Apenas que aquela diferença, em 95% das vezes que a gente repetiu aquele estudo, vai encontrar uma diferença, independente do tamanho dessa diferença. Tá? A gente tem isso também expresso no valor, no intervalo de confiança, que usa o mesmo parâmetro que a gente usa nas ciências médicas, né, de 95% de intervalo de confiança. Aqui trouxe até 3 estudos diferentes que deu o mesmo risco relativo, de 0,80, e diferenciou aqui nos intervalos de confiança, só para a gente entender. O primeiro estudo,
a droga X lá teve um risco relativo de 80% para o desfecho fratura. Então, diminui em 20% o desfecho fratura. Só que o intervalo de confiança foi de 0,70 a 1,20. Isso significa que ela melhorou tanto quanto 30% ou piorou 20%. Ou seja, o famoso passou pelo 1. Então, eu tenho que esse estudo não teve a significância estatística. Esse 0,80, ele não é estatisticamente significante. Essa diferença não foi válida. Um outro estudo aqui, com o mesmo risco relativo de 0,80, ou seja, uma melhora de 20%, deu um intervalo de confiança, sim, significativo, que não passa pelo 1, mas muito amplo, de 0,10 a 0,98. Ou seja, a medicação é tão boa que diminuiu em 10 vezes o risco de fratura, ou não diminuiu quase nada. Ou seja, a medicação é excepcional ou quase nada. Então, quando a gente tem um intervalo de confiança muito amplo, nos mostra o nosso grau de incerteza em relação à magnitude daquela intervenção. Tá? Existe até um estudo com números bem parecidos com a colchicina no COVID, que foi de 0,10 a 0,90 e tantos. Né? Então, é um estudo pequeno, e não, embora seja estatisticamente significativo, um intervalo de confiança com tamanho e amplidão não pode ser, tamanho e amplitude não pode ser, gera, né, incertezas na gente. Tá? E o ideal, né, seria um estudo melhor, seria um estudo que achou o risco relativo, mas com um intervalo de confiança pequenininho, até que ele melhorou, né, o risco de fratura melhorou 20%, ou desde melhorou 25% até melhorou só 13%, mas está em torno daquilo ali. Né? Então, nem todos os estudos a gente consegue ter um intervalo de confiança estreito, né, e que seria ideal para a gente entender o tamanho daquele efeito. Tá? E outra coisa que a gente tem são os erros. Né? E aí a gente tem dois tipos de erro, o erro aleatório e o erro sistemático, que também viés ou bias, é a mesma coisa. Não existe estudo metodologicamente perfeito sem erros. Tá? E dentro da medicina baseada em evidências, a gente vai tentando ver os erros daquele estudo, como se todo estudo começasse com 100 pontos. E você vai tirando ponto dali, e vê se aquela informação ainda é válida, confiável, mesmo que tenha um probleminha ou outro, se esses probleminhas não tem importância de invalidar os dados do estudo, ou se não, se você tem tanto problemas naquele estudo metodologicamente, que talvez aquela conclusão que ele tenha chegado não seja possível a gente ter confiança naquele dado. Tá? E aí vou falar um pouquinho desses erros, do erro aleatório e do erro sistemático. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Vamos lá. O erro aleatório é imprevisível, é obra do acaso, como o próprio nome diz, aleatório. Tá? E aquela história da moeda. Se eu vou jogar uma moeda para cima, eu vou ter 100% das vezes que eu for jogar, eu vou ter 50% de cara e 50% de coroa. A moeda não é enviesada. Tá? Agora, se eu jogar uma moeda para cima 10 vezes, joga aí depois, você pega uma moeda e joga 10 vezes para cima. É muito provável que você não tenha 5 caras e 5 coroas. Por obra do acaso. Se você vai ter 4 caras, 6 coroas, ou vice-versa, ou coisa parecida. Né? E agora, se você jogar essa moeda 1000 vezes, né, você provavelmente vai ter mais próximo de 500 e 500. Então, uma das coisas que ajuda, né, no trabalhar na redução do erro aleatório, né, é a questão de um N maior, né, de um estudo grande. Tá? A gente tem até que ter um pouco de pé atrás com estudos pequenos, sobretudo se eles tiverem um resultado desesperado, porque, embora aquele estudo ali, o cara tenha se cercado, ter evitado os erros sistemáticos que a gente vai falar, ele pode ter ainda aquele resultado ser obra do acaso, né? Aquele efeito hipotético ser do acaso. Então, é bom a gente entender a necessidade, né, dos N's maiores. Mas, por outro lado, também, gente, um estudo observacional grande ou uma meta-análise, se não forem bem feitos, mesmo com o N grande, eles não superam os erros sistemáticos que podem acontecer. Então, você falar que é uma meta-análise, mas se não foi bem feita, se os estudos não são adequados, mesmo com N grande, ou um estudo observacional que tem mais sujeito a vieses, aquele N ele diminui a chance de ser ao acaso, mas não diminui a chance de ser
erros sistemáticos, né? E o que são os erros sistemáticos, né? São qualquer tendenciosidade na coleta, na análise de dados, interpretação, publicação, revisão dos dados, que possam levar a conclusões sistematicamente que se distancia da verdade. Ou seja, o estudo tem um erro e toda vez que você fizer aquele estudo, vai ter uma tendência para um lado. Tá? Não é igual uma moeda que é enviesada, né? Tem uma tendência a dar para o lado. Por isso é chamado erro sistemático ou viés. E quais são os erros sistemáticos, viés? Eu trouxe aqui alguns para a gente comentar, até para a gente poder, na hora que for analisar um estudo, procurar esses dados, né? Um grande lance do estudo é a randomização, tá? Para os pacientes serem iguais no ponto de partida, que normalmente nós vamos ter dois grupos, o grupo intervenção e o grupo controle. Esses pacientes, na linha de saída, lá, imagina uma corrida, na linha de saída tem que estar todo mundo atrás da mesma linha, não pode ter um grupo na frente. Tá? Então, numa corrida olímpica, fica todo mundo atrás da mesma linha. Tá? E isso a gente consegue através da randomização. Nos estudos randomizados, né, vão ter os fatores prognósticos conhecidos semelhantes. É a famosa tabela 1 dos estudos, onde coloca os dados demográficos. E aí eu vou até ver se a randomização foi bem feita, porque no estudo de artrite reumatoide tem que ter fator reumatoide positividade igual, os fatores conhecidos de prognóstico têm que estar iguais ou semelhantes, né, nos dois grupos, para entender que aqueles grupos partiram do mesmo ponto. Como existem fatores prognósticos que a gente não conhece, por exemplo, fatores genéticos a se descobrir, é importante a randomização para, ao acaso, esses grupos grandes terem esses fatores, mesmo que a gente não conhece, esses fatores serem distribuídos igualmente nos dois grupos. O estudo tem que ser cego, claro, né? Nem o paciente, nem o médico que está olhando sabe qual que é o tratamento. Né, tem um estudo clássico de dieta mediterrânea, tem um estudo que deu resultado muito melhor, porque é difícil cegar a dieta, e os médicos sabiam qual era os pacientes, e no final a dieta mediterrânea era melhor, mas viram também que os pacientes com a dieta mediterrânea eram muito mais vistos, né, o médico querendo que ele dê certo, via ele mais vezes, e isso também deve ter contribuído para inflar o efeito da dieta. Né? Então, é importante esse cegamento, a dificuldade dos estudos abertos, ou até dos estudos observacionais e de registro, né? Por exemplo, eu vou comparar paciente com a AR do estudo de registro, pacientes que usou rituximab ou paciente que usou um anti-TNF, e vou comparar desfechos. Mas no estudo aberto, por que os pacientes foram para o rituximab? Normalmente a gente reserva esse rituximab na AR mais grave, que tem vasculite, que tem pulmão, enfim. Né? E esses pacientes, provavelmente, eles vão não vão ser iguais no ponto de partida. Por isso que é importante a randomização. Outro ponto interessante é a análise por intenção de tratar. O famoso randomizou está valendo. É diferente da análise por protocolo. Na análise de intenção de tratar, os pacientes são alocados no grupo da randomização e eles ficam nesse grupo até o final. No análise de protocolo, é só os pacientes que receberam o tratamento por tanto tempo. E isso não conta os pacientes que, por exemplo, começaram a tomar o remédio e pararam porque tiveram efeito colateral, porque tiveram infecção. Então, uma análise mais justa, né, mais provavelmente próximo do mundo real, é uma análise por intenção de tratar. Eu trouxe até aqui o inglês, porque vocês vão ver isso nos textos, né, nos artigos. Então, é melhor uma análise por intenção de tratar do que uma análise por protocolo. Importante também ver o segmento. Um estudo que teve uma porcentagem grande de pacientes que abandonaram o estudo, talvez isso não perca um pouco da validade, da confiança que a gente tem no resultado. Por que tantos pacientes, mais de 10%, 20%, seriam números grandes, por que esses pacientes não seguiram o estudo? Porque tiveram efeito colateral, porque morreram? Né? Então, se for um segmento bom, né, um bom número de participantes até o final, nos dá mais confiança naqueles resultados. E se você tiver dúvida, você pode até fazer a análise considerando que todos que perderam o follow-up, vamos supor que todos não tiveram o desfecho bom. Que número que seria o resultado? Então, a gente pode até fazer exercícios assim. Mas o ideal, claro que não vai ter estudo que vai seguir 100% pessoal, mas tem que ter bons números de segmento. Mais de 10%, 20% já começa a ficar um estudo com maiores perdas. Tá? E as medidas têm que ser objetivas também.
A gente, por isso que existem tantas escalas, e a gente não vai usar esse tanto de escala que existe na nossa prática clínica, mas o estudo ele tem que ter as escalas validadas para você poder ter realmente medida objetiva. O desfecho mais duro, né, é a mortalidade, morreu ou não morreu, seria o desfecho mais duro. Mas muitas vezes a gente precisa de outros desfechos, e vou falar um pouquinho dessas diferenças entre desfechos, então tem que ser importante que sejam medidas objetivas. Muito bem. Sobre esse erro sistemático e viés, existe até um acróstico que chama Rambo, que fala desses erros, né? Quem quiser ler mais, aqui tem um QR Code que dá nesse artigo aqui, um artigo que traz resumidamente esses vieses, né? Esses itens do erro sistemático. Depois, se quem quiser pegar, pode pegar esse artigo que vai cair direto nisso aí. Eles fizeram um acróstico, aí, lembrando do Rambo. Tá? Muito bem. Agora, um outro assunto, né, ainda também na validade, é a questão do SPIN. É um assunto espinhoso. Tá? Há alguns anos tem se dado atenção da presença do SPIN, né, na pesquisa clínica. Tá? E o que é esse SPIN? SPIN é, no bom mineirês, uma forçadinha de barra. Quando o estudo foi negativo, não teve diferenças, o autor vê que não foi diferente, mas o remédio é bom a si mesmo. Tá? Então, é uma forçadinha de barra a favor de alguma coisa, algum tratamento. Tá? Isso foi até um alerta, né, que saiu no estudo clássico da Isabelle Boutron, que colocou, ela olhou 72 estudos que o resultado era estatisticamente não significante e leu esses 72 artigos de clínica médica, ginecologia, vários temas, e viu que tinha muito desses SPINs nesses estudos. Mesmo estudo sendo estatisticamente o desfecho primário não houve diferenças estatísticas, mas tinha essas forçadinhas de barras que tinham nos estudos. Tá? E como ela definiu, né, esse SPIN, ou relato, vou ter que misleading reporter, né, um relato falso, né, como se fosse, que nos leva a uma falsa conclusão. Ela colocou como o relato, né, no estudo, né, de uso de estratégias específicas, independente do motivo, que enfatizava que o tratamento experimental é benéfico, a despeito da não haver diferenças estatísticas para aquele desfecho primário, ou distrair o leitor, né, dos resultados estatisticamente não significantes. E foi comum esse SPIN no trabalho dela bastante. Tá? Então, aqui são os SPINs encontrados por o trabalho dela, no título, nos resultados, na discussão e na conclusão. Olha só, o lugar que mais tem é a conclusão. E muitas vezes a gente, na fase de optimizar o tempo, né, a gente pega um artigo e vai direto ler na conclusão. Talvez a gente deveria pegar um artigo, né? Talvez não, né? A gente deva pegar um artigo e ler primeiro a metodologia, tá? Para você entender o estudo. Tá? Então, foi muito comum nesse estudo dela a presença desses SPINs. E, depois disso, saiu em vários ramos da medicina estudo com SPINs, na oncologia, psiquiatria, cardiovascular, ortopedia, tem vários estudos mostrando, e tem sido um ponto de mais discussão na literatura, esses relatos desses SPINs. Tá? E até essa frase interessante do Fletcher, né, que nos estudos randomizados, os dados devem falar por si mesmos. É aquela coisa, você lê a conclusão, começar um artigo, né, na nossa optimização de tempo que a gente precisa, não comece lendo o artigo pela conclusão. Vá lá na metodologia e nos resultados, para você ver, os dados vão te contar, né, os números falam por si mesmos. Né? Vamos a um exemplo aqui. Olha só, eu tenho esse estudo aqui que eu trouxe do ácido hialurônico oral na osteoartrite do joelho. O título do artigo já te fala tudo, não precisa ler. É igual o Milton Neves, né, falando previsão do futebol, né? O Palmeiras vai jogar com o São Paulo, não precisa nem ter o jogo, já fala o resultado 2 dias antes do jogo. Então, aqui o título é a mesma coisa, né? Então, a administração do ácido hialurônico oral diminui os sintomas na osteoartrite do joelho. Um estudo duplo cego, placebo controlado, por 12 períodos. Preciso ler o estudo, já está me falando o resultado. Vamos lá, a conclusão. Olha só do estudo. Os sintomas determinados, a JCOM é a escala de artrose do Japão, o estudo é japonês. Então, eles têm uma escala de artrose lá, de dor e tudo mais, é uma escala já validada, não tem problema nenhum com ela. Então,
a escala, os pacientes melhoraram tanto no grupo ácido hialurônico quanto do placebo. A melhora tendeu a ser mais óbvia no grupo ácido hialurônico. A melhora tendeu a ser mais óbvia. E essa tendência foi mais óbvia nos pacientes com menos de 70 anos. Aquela coisa de subgrupos, dividir muito em subgrupos, né? Um acaba tendo a diferença. Mas nos pacientes mais jovens, a escala foi significativamente melhor do que o placebo nos meses 2 e 4. Só nos meses 2 e 4, gente. O estudo foi de 12 meses. Teve avaliação no mês 2, 4, 6, 12, tá? E só no 2 e 4. E aí ele conclui que a administração do ácido hialurônico pode melhorar os sintomas da osteoartrite de joelhos. Muito bem, vão lá no estudo. Aqui, ó, a escala, e aqui o grupo placebo e o grupo ácido hialurônico, e aqui a escala. E os pacientes fizeram também exercício de fortalecimento do quadríceps, tiveram o tratamento completo, então todos eles foram melhorando. Sabem quantos dos grupos aqui que teve diferença da escala, que é o desfecho primário, entre placebo e o ácido hialurônico? Nenhum. Então, embora a conclusão tenha sido aquela, o título tenha sido aquilo, não teve diferença estatística em nenhum. E em vários subgrupos também não teve diferença estatística, só num grupo que teve diferença no 2 e no 4, né, que depois não se manteve essa diferença. Ou seja, isso aqui é um exemplo de um SPIN. Tá? O estudo foi o desfecho primário negativo e a conclusão. O título fala, o estudo foi negativo, mas, né, o remédio é bom assim mesmo. Tá? Muito bem. E até por que né, a gente tem esses spins? Né? Até esse autor aqui descreve falando nisso. Né? Ele coloca que é um tema realmente difícil, né? Rugoso, espinhoso, e ele coloca que pode ser por puro desconhecimento estatístico, por conflito de interesse, grana mesmo, e por vieses cognitivos. Né? A nossa mente ela é impressionante como a gente tem, a mente nos prega peças, né? Nem sempre a gente tem uma decisão absolutamente pensada, raciocinada claramente. Diversos outros fatores possam intervir. Então, às vezes, o cara quer que o estudo dê certo, ele quer que os pacientes melhorem, quer que o tratamento que ele está sendo proposto melhore, e isso aí pode nos influenciar. Eu acho que até a gente entender desses vieses, discutir a validade, falando de vieses, a gente entender vieses cognitivos, pode nos ajudar no dia a dia. A gente, na hora que começa a ler sobre isso, é impressionante a quantidade de vezes que as nossas decisões não são tão bem fundamentadas como a gente achava que eram. Só a título de curiosidade, vou colocar um experimento psicológico que foi feito tem mais tempo, e foi o seguinte: foi num supermercado, foi um estudo britânico, da psicologia britânica, eles colocaram no supermercado duas prateleiras, duas gôndolas, lado a lado, uma com vinhos franceses e outra com vinhos alemães. E parearam bem direitinho os vinhos, para ser mais ou menos o mesmo preço, o mesmo tipo de vinho, e que não eram os franceses não eram melhor que os alemães, e nem os alemães melhores que os franceses. E eles colocaram duas prateleiras lado a lado. A expectativa é que se comprasse metade dos vinhos franceses e metade dos vinhos alemães. Só que aí vem um detalhezinho. Em cima da estantezinha, eles colocaram um alto-falantezinho com música. E nos dias ímpares tocava música francesa e nos dias pares músicas alemãs. E qual foi o resultado? No dia da música francesa, 75% dos vinhos eram franceses. No dia das músicas alemãs, 78% dos vinhos comprados eram alemães. Ou seja, a música, que foi dias pares e ímpares, foi o único fator que teve essa tendência de se comprar. E a diferença é grande, 75% num dia e 75% para o outro lado no outro dia. Interessante que mais de 90% das pessoas que compraram o vinho, quando interrogaram por que você comprou o vinho alemão, mais de 90% não se recordava da música. Então, o fator que teve de diferença de um dia para o ímpar era a música, uma musiquinha ali no alto-falantezinho do supermercado, ninguém presta atenção, e as pessoas compraram os vinhos
induzidas pela música e mais de 90, quase 90% não percebeu que tinha uma musiquinha de fundo, ou seja, as decisões não foram baseadas numa racional, né? Então, existe, sim, esses viés cognitivos e acho que o estudo deles é interessante. É só uma historinha só de ilustração. Vamos mais. Então, gente, vamos falar do impacto, né? Na hora que eu vi que aquela informação é válida, né, que é verdade, o que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho dessa diferença, tá? E agora, quando eu vou falar de impacto, é importante eu perguntar qual que é o desfecho que eu estou estudando. Se é um mecanismo de ação, o racional biológico, a molécula X vai ligar na molécula B e tudo mais, se é um desfecho substituto, que são aquelas variáveis clínicas, ou se é um desfecho clínico. Tá? E os desfechos clínicos, né, eles são mais difíceis, mas demoram mais para acontecer. E muitas vezes a gente usa desfechos substitutos, na intenção de predizer, de prever o que vai acontecer com o desfecho clínico, que o que me interessa realmente é o desfecho clínico. Tá? E foram, sim, a gente foi criando, igual a glicemoglobina no diabetes, ela é um desfecho substituto para evitar complicações de longo prazo, nefropatia diabética, retinopatia diabética, o que for. E é um desfecho, um bom marcador disso. Mas nem todos os desfechos substitutos são tão bons marcadores assim. A densitometria mineral óssea, né, ela é um desfecho substituto considerado moderado. Tá? Então, foi até um alvo de um artigo do BMJ, interessante também, há uns anos atrás, né? O surrogate, né? São os desfechos substitutos, né? O culto nosso ao desfecho substituto, que às vezes a gente exagera, né? Tem uma idolatria pelo desfecho substituto, que é mais rápido, mais palpável para o estudo, mas o que a gente tem em mente, o que é o alvo das nossas ações, claro, né? São os desfechos clínicos. Né? E aqui, citando alguns exemplos, né? Isso aqui são vários exemplos de medicações que tiveram lindos desfechos substitutos, mas na hora do desfecho clínico deu ruim. Tá? Então, muitos medicamentos foram lançados, depois retirados, né? Ruxglitazona, que diminuía a glicemoglobina, se vai diminuir a glicemoglobina, vai ter menos efeito cardiovascular. Não, teve mais IAM. Tá? Então, vários aqui que até já saíram de mercado, muitos comentaram a mortalidade. A gente tem, né, na osteoporose, o exemplo claro, clássico da década de 90, né, o fluoreto, que aumentou, mas aumentou bem, acho que era 30% de aumento do DMO, mas que aumentou o risco de fratura. Tá? Então, é importante a gente entender que os desfechos substitutos são legais, que eles são mais rápidos, mas eles têm que ter provado, né, que eles estão associados ao desfecho clínico, que é o que a gente quer lá na frente. Nem sempre isso acontece, e aqui tem uma porção de exemplos para a gente pensar nisso. Tá? E até a gente estava discutindo essa semana, né, sobre as medicações da esclerose sistêmica, que saiu o novo PCDT e tudo mais, e eu vou até discutir esse artigo aqui para você, o uso do antifibrótico, né, na doença intersticial pulmonar associada à esclerose sistêmica. Esse aqui é o estudo, né, original, né, que saiu no New England em 2019. E qual que foi o desfecho? Né? Isso aqui foi aventado que a medicação reduz a progressão da doença intersticial pulmonar. Mas vamos lá, vamos passar a etapa da validade e vamos pensar na etapa do impacto. Né? Como é que foram os impactos nessa população? O desfecho primário, gente, foi a capacidade vital forçada. E aqui está a capacidade vital forçada no inicial dos dois grupos, 2.500 mais ou menos, de capacidade vital nos dois grupos, e ao longo do tempo, o grupo que usou nintedanib diminuiu 50 ml, tá? E o grupo que diminuiu o placebo diminuiu 93 ml. Ou seja, o placebo diminuiu mais a capacidade vital forçada do que o grupo nintedanib. E aí, isso é bom ou ruim? Qual que é o tamanho disso? Isso aqui, gente, foi 41 ml a menos. A pergunta que a gente tem que fazer é se esses 40 ml, dentro de um total de 2.500, se eles importam. Eu não vou responder essa pergunta, que é difícil a gente responder, mas o que o estudo mostrou foi isso. O pessoal deixou de perder 40 ml de um pool de 2.500 ml que tinha no início,
A pergunta é, isso tem diferença ou não? Eu já fiz essa pergunta num coisa de pneumologia, e o pessoal lá, uns colegas falaram que não, que 40 ml é pouco, ficaram naquela indecisão, que acho que eles não tinham sido confrontados com esse número. E até, olha os desfechos secundários do artigo. O score de dispneia, né, que aí um desfecho clínico adoraria, não teve diferença. O RAC de desabilidade não teve diferença. O questionário respiratório de São Jorge, que eu fui olhar, que tem impacto da dispneia na vida diária, não teve diferença. O DLCO não teve diferença entre os dois grupos. E outros fatores importantes, introdução do odor domiciliar, mortalidade, de sintomas também, de coisas clínicas, não houve diferença, tá? Não foi avaliado. Ou seja, será que só com esses 40 ml eu fico tranquilo de falar que essa medicação diminui vai diminuir a mortalidade ou o uso de O2 a longo prazo? Tá? Então, é importante a gente entender o tamanho dos benefícios dos estudos e entender o que ele está estudando, né, para a gente poder decidir. E entender, né, o que aquilo ali vai realmente representar na vida do paciente. Isso aqui foi um estudo de 1 ano, talvez com 2 ou 3 anos essa diferença se acentue, pode ser que sim, mas ainda não tem um estudo. Pode ser que com 5 anos a dispneia seja diferente, pode sim, perfeitamente. Não temos esse dado, né? Temos estudos de 1 ano. Tá? E claro, né, para a gente usar medicamento, não estou falando ninguém para usar nem usar a medicação. Ainda tem o ponto da aplicabilidade, que é outra discussão, né, dentro da medicina baseada em evidência, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá? E, claro, o que a gente quer, então, são os desfechos clínicos, né? Cura, prevenção de recaídas, prevenção de complicações tardias, alívio dos sintomas, menor deterioração funcional, menor mortalidade e mais conforto e dignidade na morte, né? Então, quando a gente fala de impacto, né, o ideal é que a gente tenha também, esteja trabalhando com desfechos clínicos, né, que são mais palpáveis, né, para o paciente que está com a gente. Tá? Outro ponto que eu trouxe para a discussão é a atenção com desfechos combinados. Quem me chamou a atenção para esse estudo aqui foi o Zé Neto, que é nefrologista, muito bom e gosta muito de ME, ninja da MBE também, e ele chamou a atenção uma vez para esse estudo aqui, e eu concordo plenamente com o que ele falou. É um estudo publicado no New England, do liraglutida, no desfecho renal do diabetes. Para começar, esse estudo não foi desenhado para isso. Foi um estudo para ver mortalidade cardiovascular. Isso aqui é um subgrupo. Tá? O subgrupo ele pode fazer uma informação verdadeira, mas o estudo não foi desenhado para aquilo. O ideal para se provar é um estudo que seja desenhado para aquele desfecho. Tá? Então, já é um ponto de atenção. Agora, olha a conclusão do estudo, né? O medicamento diminuiu as taxas de desenvolvimento e progressão da nefropatia diabética. Vamos lá, então vamos deixar os números falarem por si próprios, né? Vamos ver qual que é o número. Essa é a tabela. O remédio, ele diminuiu aqui o desfecho combinado renal. Está, o P aqui menor que 0,03. Aqui nem vou falar do impacto, vou falar só da validade. Diminuiu, ok, bacana. Mas qual que foi esse desfecho renal combinado? Foi a associação de 4 itens. Menor proteinúria, menor dobrar a creatinina, ok, bacana, né? Um desfecho substituto, mas é bacana não dobrar a creatinina, diálise e morte por causa de doença renal. Nossa, então ele diminuiu o estudo, diminuiu desfecho de diálise, morte, bacana. Mas na hora que você vai dissecar esses desfechos, ele só diminuiu a proteinúria. Ele não diminuiu o aumento da creatinina, não diminuiu a diálise e não diminuiu a morte por doença renal. Então, o desfecho combinado, que você acha que o desfecho é bacana, que tem ótimas coisas, mas ele só deu o resultado por causa da proteinúria, que é um desfecho secundário, cabe discussão e tudo mais. Não estou falando que o remédio não diminui o desfecho renal, mas eu acho que esse estudo não pode chegar a essa conclusão. Tá? Então, outra coisa, atenção para desfechos combinados. Bom, e falando de impacto, né, a gente vai falar de redução do risco relativo e redução do risco absoluto.
Rapidamente, né, o foco aqui não vão ser fórmulas, eu vou falar algumas coisas, mas são fáceis de acessar na internet. Eu acho que o principal aqui que eu quero fornecer é as ideias que a gente possa discutir. Tá? A primeira em relação ao risco relativo. O risco relativo, eu faço uma divisão do risco da intervenção sobre o risco do controle. Por exemplo, estudo da droga A em fratura. Pegou 600 pacientes e randomizou 300 para a droga A e 300 para o controle. E o desfecho fratura aconteceu em 36 pacientes do grupo da droga, e 48 do grupo placebo. Isso aqui dá 12%, 36 por 300 dá 12, aqui dá 16, você divide um pelo outro, 75. Ou seja, a droga A diminui em 25%, que é a redução do risco relativo, o risco de fratura. Isso é o risco relativo. Tá? Esses dados estão facilmente no resultado de qualquer estudo, e tem até os números inteiros, você pode lá pegar os números inteiros e calcular por si próprio. Tá? Agora, 25% de redução é bom ou ruim? Hoje eu vou jantar uma pizza, uma fatia de pizza, eu vou comer muito ou pouco? Depende do tamanho. Então, o risco é relativo. Aqui tem um pedaço de pizza, uma fatia. Pode ser uma fatia muito grande, isso é ótimo, eu nem dá conta de conseguir comer, ou pode ser uma micro pizza, que não vai nem o famoso tapar buraco de dente. Então, além do risco relativo, que pode inflar um tratamento, e o propagandista do laboratório vai te mostrar o risco relativo, né? É interessante a gente entender o risco absoluto. E o risco absoluto, ele pode ser expresso de algumas maneiras. Uma das maneiras é o NNT. Não vê isso no estudo, mas você calcula rapidamente. O NNT é 100 dividido pela redução absoluta do risco. Essa fórmula é fácil na internet, vou mostrar como é que é. Bom, então voltar aqui para o estudo da droga A com fratura. O remédio A reduziu, o paciente tiver 30% de fratura, e com controle 40%. Eu faço 40 menos 30, então eu faço a diferença, né, dos riscos absolutos. Eu tenho 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, eu tenho um NNT, que é o número necessário ao tratamento, do inglês Number Needed to Treat, de 10. É uma maneira da gente entender o impacto daquela medida. Seria mais ou menos como eu ter que tratar 10 pessoas para um não ter fratura. Claro que isso é uma maneira matemática de você entender o impacto. O desfecho é distribuído para todo mundo. Tá? A gente pode conversar mais disso na discussão. Tá? Essa é uma maneira de você tentar entender o impacto daquela intervenção. Quanto menor o NNT, melhor. O ideal é um NNT de 1. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho mais. Aplicabilidade não significa você pegar o NNT, a gente tem a discussão da aplicabilidade no final. Tá? Aqui, só para exemplificar, gente, a importância do risco relativo e do risco absoluto. Vamos supor que aqui são diferentes drogas, né, para tratamento de fratura. Nesse primeiro estudo, tiveram 40% de pacientes com fratura no grupo controle e 30% no grupo intervenção. Esse outro estudo, 4% de fratura no grupo controle e 3% no grupo de intervenção. Este 0,4 e 0,3, este 0,04 e 0,03. A diferença, o risco relativo entre todos, é exatamente a mesma coisa, 0,75. Tá? 3 dividido por 4. E a redução do risco relativo é 25. Todos esses tratamentos aqui, eles melhoraram em 25% o risco de fratura. Agora, percebam que o risco absoluto é bem diferente. Enquanto aqui é 40 menos 30, 10, aqui é 1, 0,1 e 0,01. Se a gente for calcular o NNT, no primeira situação, no primeiro contexto, eu tenho um NNT de 10. Eu preciso tratar 10 pessoas para evitar uma fratura. No segundo, eu tenho que tratar 100. No terceiro, tem que tratar 1.000. E aqui, 10.000 pessoas. Então, se o risco, embora essa droga aqui diminua em 25% o risco de fratura, se o evento, a taxa de evento for muito baixa, eu vou ter que tratar 10.000 pessoas para evitar uma fratura. Ou seja, definitivamente não compensa tomar esse remédio nessa situação. Tá? Então, para a gente entender o impacto de uma medicação, é fundamental entendermos o risco absoluto, que pode, uma das maneiras de ser feita, é através do NNT. Tá? Gente, um exemplo aqui, só para ilustrar, tá? Esse cálculo aqui é ilustrativo. Vamos pensar numa paciente aí de 66 anos, com menos 2 de densitometria, sem outros fatores de risco.
ela tem uma osteopenia, né? Mas será que eu já devo tratá-la? Será que não? Não é uma osteopenia maior, mas não é osteoporose? E aí, como que a gente faz isso? Olha só, eu tenho o Frax, a ferramenta que todos vocês conhecem, e que, julgando lá no Frax Brasil, a gente tem que o risco de fratura osteoporótica maior dela é de 4%. Então, ela tem 10%, em 10 anos, ela tem 4% de chance de quebrar um osso. Algumas meta-análises acharam que o risco relativo do bisfosfonato oral reduz o risco de fratura geral em 50%. A gente pode até discutir esse número, tem gente que acha que é maior, mas outro dia a gente estava procurando e achou mais ou menos em 50%. O que isso significa? Se eu tratar essa paciente ou não tratar, qual vai ser a diferença? Lembrando que o risco de fratura dela maior é 4%. Ou seja, se eu não tratá-la, de cada 100 mulheres, 4 vão quebrar e essas 96 aqui não vão quebrar. E com o tratamento, tá, 2 só vão quebrar e 98 não vão quebrar. A diferença vai ser nessas 2. Então, até existem maneiras da gente até entender qual que é o impacto real da medicação. É claro que se o risco dela fosse de 30% e não de 4%, super compensaria eu tratá-la. Claro, a gente trata os pacientes de maior risco de osteoporose, né? Agora, se o risco é muito baixo, o impacto daquela medida vai ser pequena. Eu até uso esse desenho em decisão compartilhada, com pacientes com risco intermediários, até ele entender, né, se compensa tratar ou não. Você pode até se perguntar, será que se o risco for só esse mesmo, se for só esses números que estiverem certos, será que compensaria nessa situação você tomar um bisfosfonato oral? E outro modo, né, da gente tentar entender o risco absoluto é a taxa de eventos para cada 1.000 pacientes. Tá? Então, isso significa que se você tratasse 1.000 pacientes, qual que seria o resultado? É outra maneira da gente entender também. Existe até alguns cálculos, alguns lugares que já trazem esses números por si, né? Em relação ao COVID, o BMJ tem uma iniciativa que é um guideline contínuo, que está sempre sendo atualizado, que fala dos diversas medicações no COVID. Tá? Eu trouxe aqui do nosso interleucina 6, que está faltando para os nossos pacientes com artrite reumatoide, né? O uso do anti-IL-6 nos pacientes com COVID grave. No paciente em casa, não. COVID grave, que precisou de O2 suplementar, internação ou foi para CTI. Esse guideline contínuo, se você quiser acessar depois, esse QR Code vai direto, guideline é gratuito, tá? Ele está sempre atualizado, a última atualização é em março desse ano, né? E esse QR Code remete diretamente a ele. E qual foi o resultado, né, do anti-IL-6 no paciente com COVID grave? Tá? Em mortalidade, foi 15 pacientes a menos para cada 1.000, ou seja, eu trato 1.000 pacientes e vou salvar 15. Então, para você entender, isso compensa, não compensa? Eu acho que compensa, que é um desfecho duro, mortalidade, né? Mas é você entender que o paciente pode usar o tocilizumab e morrer. Tá? E a taxa de evento aqui do paciente que não usou foi 130 a cada 1.000 morreram nos estudos e 115 a cada 1.000 morreram tomando tocilizumab, ou seja, teve 15 mortes a menos. Tá? Teve 23 ventilações mecânicas a menos, de efeitos adversos não teve diferença. Tá? E é interessante até você entender que ele ajuda, sim, uma magnitude do impacto não é sensacional, tá? Mas como um desfecho duro, mortalidade, por isso, né, até o BMJ recomenda ele como um dos tratamentos da COVID grave, mas entendendo as limitações da medicação. Então, quando a gente coloca isso, né, em termos absolutos, seja pelo NT ou eventos por 1.000 pacientes, fica mais fácil da gente entender qual que é a situação. E claro que a medicação ela vai depender do risco absoluto do risco basal da pessoa. Se o paciente não é COVID grave, você está com COVID em casa só com sinusite, o medicamento não vai ter esse impacto todo. Né? Por isso que o paciente está em casa só com o nariz entupido e falta de olfato, não é recomendado o receptor, né? O bloqueador do receptor da antileucina 6. E, muito bem, gente, terminando aqui a aula agora, né, a parte da aplicabilidade. Né? Então, a gente viu os 3 pilares da medicina baseada em evidência, a validade,
ou verdade, né? Entender se aquela informação ela é confiável e entender os pontos que ela perde, né, da informação, se a gente pode, a confiança que a gente tem no estudo. O I é do impacto, quão grande aquele remédio vai trazer para o paciente. E, por fim, gente, é a aplicabilidade. É o exercício do clínico, né, das habilidades clínicas e humanísticas, né, que a gente tem que entender, a nossa tem que ter expertise diagnóstica, entender a situação do paciente, os desejos do paciente, então essa expertise toda clínica que envolve um mundo de coisas, tá? Aqui eu coloquei uma brincadeira do NNT, do NNH. NNT é o número necessário ao tratamento, e NNH é o número necessário ao harm, malefício. Calcula do mesmo modo que o NNT. Então, você pode pegar um estudo qualquer de artrite reumatoide, de qualquer remédio de artrite reumatoide, e brincar de calcular o NT e o NNH das intervenções. E aqui, na verdade, a gente fazer esse balanço, né, dos possíveis desfechos positivos e possíveis efeitos colaterais. Não tem um NNT que, com qual NNT que eu trato o paciente? Vai depender de muita coisa, vai depender do NNH também. Né, vai depender de qual desfecho que eu estou falando, se é um desfecho duro, qual mortalidade, ou se é um desfecho subjetivo, ou se é um desfecho substituto. Né? Vai depender dos cursos do acesso da medicação. E a gente, até a Fernanda estava relatando mais cedo, né, de uma situação da osteoporose, que eles negaram medicação porque falava caro. Não, farmacoeconomia não é um remédio caro, é você tentar entender os custos, mas os desfechos do paciente. E desfecho não é fratura, é internação, é a prótese do quadril que colocou, a TEP que o cara teve depois que fraturou, a infecção, a pneumonia que o cara aspirou. Né? Então, você entender para você fazer análise de custo, onde eu gosto de farmacoeconomia, a gente dá aula disso, né? É bastante complexo a gente entender a farmacoeconomia, o acesso do paciente, até para o governo pagar, ele tem que fazer uma análise de impacto orçamentário, existe essa análise, além da análise farmacoeconômica tradicional, o governo tem que fazer análise de impacto orçamentário, quanto que de dinheiro que, se todo mundo usar aquele remédio, quanto que ele vai ter que desembolsar. Então, para a decisão de usar a medicação, entre todos esses fatores, as preferências do paciente. Aqui, voltando para a osteoporose, se o paciente, não, mas minha mãe quebrou o fêmur e foi horrível, ela morreu por causa de fratura, eu não quero quebrar de jeito nenhum. Talvez o paciente, com esse pensamento, já possa começar a medicação mais cedo. Outra paciente que fala que remédio nenhum para no estômago, que não quer tomar remédio, que está bem daquele jeito, talvez você possa esperar um pouco mais para usar a medicação, no caso, por exemplo, de um risco intermediário que eu estou falando, não no paciente com osteoporose definida, tá? O paciente com osteoporose com fratura. Estamos conversando aqui do risco intermediário, né? E até a gente trabalhar a decisão compartilhada. Tá? Muito bem, gente. Era isso que eu gostaria de falar hoje, trazer um pouquinho dos conceitos de MBE, e agora estamos abertos a discussões, né? Falei tudo em menos de uma hora, então podemos agora abrir para discussões. Gostaria de agradecer aí a presença a todos. Oi, Gustavo, vou deixar a Viviane falar, mas queria já agradecer de antemão o brilhantismo dessa aula. Eu acabei de mandar uma mensagem para a Viviane, falei assim, gente, eu estou achando essa aula sensacional, porque realmente estatística é um assunto difícil, e você consegue trazer com uma clareza, uma leveza, assim, usando exemplos do dia a dia, que eu acho assim, que quem conseguiu realmente acompanhar tudo, aprendeu demais, foi uma grande oportunidade. Eu já queria deixar aqui de antemão meu muito obrigado mesmo por dividir com a gente o seu conhecimento. Foi muito legal, foi leve e a gente foi acompanhando, achei sensacional. Obrigada mesmo. Já quero deixar meu parabéns aqui. Obrigado. Vai lá, Viviane. Bom, Gustavo, para de compartilhar para aparecer as pessoas. A gente está vendo sua tela. Interrompeu o compartilhamento. Aí. Bom, Gustavo, excelente, tá? Como sempre, né? E aqui eu gostei muito da maneira como você iniciou a aula, que hoje em dia o médico tem vários papéis, e cada um mais desafiador que o outro. A gente é médico, mas ao mesmo tempo a gente é cientista,
a gente precisa ser humano, a gente precisa ser psicólogo. Então, são várias variáveis que podem acabar se tornando vieses na hora da atenção ao nosso paciente, né? Então, isso a gente tem que sempre considerar. E a questão da medicina baseada em evidências foi uma verdadeira revolução na conduta médica, né? Há quem defenda, há quem coloque a grande maioria desses defeitos ou vieses que você apontou, os famosos SPIN, né? Que podem, se não for um médico muito atento, muito familiarizado com a prática e a interpretação da medicina baseada em evidência, pode literalmente comprar gato por lebre, né? E isso ficou muito mais, a medicina baseada em evidência ficou muito mais evidente nos últimos tempos com relação à Covid, né? A gente tem visualizado e presenciado aí verdadeiras batalhas no sentido de medicamentos e vacinas da Covid, né? Ontem mesmo a Adriana ainda colocou, né, Adriana, um artigo da ivermectina. Eu ainda perguntei, comentei no Instagram, ainda essa discussão, né? Porque tantos artigos, tantas publicações mostrando a ineficácia e vários colegas ainda defendendo essa questão, e como outros medicamentos que a medicina baseada em evidências colocou em xeque, e isso foi muito, tem sido bastante presente no nosso dia a dia. E que muda a nossa conduta, né? Desde o início da pandemia, onde acreditava-se que a cloroquina ia mudar, né, e acabar com a Covid, logo isso foi derrubado, e passando por várias outras medicações, não conhecia essa última recomendação que você colocou da IBMJ, já até coloquei aqui e já baixei para mim, depois eu quero ver com calma todas as intervenções e as indicações, né, baseada em evidências que a gente tem disponíveis, é bastante interessante. E, mais recentemente, queria colocar aqui também um outro exemplo, que é uma análise crítica do artigo, que é o oral surveillance, né? Os inibidores de JAK, que vieram aí para, a princípio, revolucionar o tratamento inicialmente da artrite reumatoide, mas hoje já sabidamente indicados e liberados para várias doenças, em que foi uma verdadeira puxada de tapete aí, e que esses dados merecem ser analisados com bastante cautela, né? E essa discussão, ela creio que ainda vai nos acompanhar por muitos anos. A gente ainda não tem ainda ali, apesar da evidência, a gente ainda não tem uma conclusão, e eu, pelo menos, não tenho, né? Não sei se aqui alguém tem e quer comentar, qual que vai ser a nossa conduta a partir de agora, baseado na análise de um artigo daquele porte, né? Então, assim, uma pergunta bem prática para você, Gustavo, depois a gente abre para o pessoal. Eu estou diante de um paciente, eu estou com uma pergunta clínica, como que eu escolho um artigo? Você, Gustavo, como você faz isso trazendo para a sua prática clínica? Existem alguns mecanismos buscadores que a gente possa utilizar. Os guidelines, eu gosto de olhar os guidelines, mas de ver qual que é a referência deles. Então, na clínica, tem alguns sumários que já mastigam a evidência toda para você, artigos de clínica. Tá? Agora, quando tem alguma coisa que dá dúvida, que não está muito clara, eu vou tentar ver os artigos e tentar ler realmente o artigo. O UpToDate é uma fonte de informação, mas eu tenho que ver a referência do UpToDate, o que ele fala. Tá? O UpToDate, como tudo, gente, é uma ferramenta. Então, ele não é o oráculo, ele é uma ferramenta. A gente utiliza ele como ferramenta. Toda ferramenta tem sua limitação. Não adianta eu pegar uma chave Phillips para abrir um parafuso que é a fenda, né? Então, é importante a gente entender as ferramentas que a gente pode utilizar. O PubMed, eu procuro pelos trials, às vezes, alguma coisa, depende do tempo também que a gente tem. E vou ver, procurando os trials, o que a gente tem. O Dynamed fornece, não é acesso gratuito, mas o Dynamed fornece muita informação ali sobre um assunto, então ele traz as evidências mastigadas, tá?
E não tem assim, uma forma única de pesquisa, não. Tá? Então, são essas as principais. Eu uso muito o PubMed com ferramentas do PubMed, para você ver os artigos, os trials, né, que foi sobre aquilo. Sobre guidelines, é interessante eles colocarem as posições, e acho que o guideline tem que bancar algumas dúvidas. Tem um guideline da ACCP, que é a American Chest of Family Physicians, que é de trombose. É o guideline, cada 3, 4 anos, eles soltam um guideline novo sobre trombose, tudo de trombose. Como fiz meu mestrado em trombose, eu li na época tudo. E eu acho que até eu fico brincando que é uma maneira de você de falar que você está velho. Qual foi o primeiro guideline da CCP que você leu? Né? Porque vai saindo de quinto, sexto, sétimo, oitavo, qual que você está, né? Qual que foi o primeiro que você leu? Quantos tem dele gravado no seu computador? E aí tem um pesquisador que olhou 2/3 das recomendações do guideline, isso temos 8 anos que saiu essa pesquisa, 2/3 das informações eram baseadas, recomendações fracas. Recomendação forte é quando a gente tem certeza que a medida vai ganhar grande impacto. Recomendação condicional ou fraca é que a evidência é pequena ou o desfecho não é tão grande. E mesmo do guideline, tinha 2/3 das evidências são recomendações fracas. Quer dizer, a gente sempre está lidando com a incerteza. Mesmo um guideline de uma associação super séria, que faz tudo certinho, 2/3, eles tomavam a posição. Né? Acho que é importante o guideline tomar. A gente não tem tanta evidência, mas pelo que a gente tem, a medida nessa situação melhor é fazer isso. Então, eles tomavam decisões e colocavam a limitação que a gente tem. Tá? Então, eu gosto de ser um tema que eu estou querendo avançar, eu vou procurar ler das fontes de onde que foi. Ótimo. A famosa opinião do especialista, né? Busca evidência, não encontra, acaba produzindo baseado na experiência, tá certo. Eu não estou com nenhuma pergunta aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Gustavo? Algum comentário? Vou fazer mais um comentário aqui, enquanto o pessoal vai elaborando. Acho que o Gustavo está querendo falar, Mariana. Pode falar então, Gustavo. Fique à vontade, Gustavo. Fazer mais umas discussões filosóficas também, aproveitar e ver a opinião do Gustavo também. É um assunto que eu gosto bastante, né? Que ajuda muito a gente em várias coisas. Acho que não é só para tomar decisão clínica, a gente vira médico do paciente, vira até advogado do paciente, às vezes, né? Para você tentar uma medicação, né? A gente que judicializa às vezes, e a medicina baseada em evidência ajuda a gente. Mas, assim, claro que tem, mas tem muita questão até, por exemplo, você pega várias situações da prática nossa, né? Por exemplo, o metotrexate, que a gente usa em quase todas as doenças inflamatórias nossas, na hora que você vai ver evidência mesmo de nível A, por ser uma droga barata, você vai achar artrite reumatoide, que é muito usada. Se você for ler na bula lá, né, em bula, a artrite está em bula só em artrite psoríase grave e artrite reumatoide. A gente usa em lúpus, polimiosite, dermatomiosite, todas as doenças inflamatórias, você vai ver, não está nem em bula, né? E todos nós sabemos que funciona na prática, né? A questão então, assim, até que ponto, pelo fato da medicação ser barata, às vezes não cai no interesse da indústria, isso aí tira a importância que a medicação tem. E, ao mesmo tempo, você pega questão de desfecho de estudo também, né? O próprio rituximab, a gente, no lúpus, né? A maioria dos estudos que fizeram, né, os 2 principais estudos falharam, mas a gente ainda continua usando, né? Mesmo você vê em termos de trial, né? De trial, às vezes, assim, nos trials a maioria falhou, né? Assim, os 2 principais, no caso, né? Aí, agora eles tentaram colocar análise subgrupo, que é a mesma questão lá que colocou dessas questões. E o próprio Covid também, né? A gente viu isso, né? O próprio, assim, demos cloroquina, deixou de dar cloroquina, mas tem gente que ainda continua querendo dar cloroquina, mas aí, né, aí a insistência, entre aspas, do erro, né? E muitos de nós, até com Adriano e o pessoal que o Saulo estava no CTI, muitos colegas nossos, muitos de nós demos corticoide antes dos estudos e vimos que estava melhorando. Se for olhar na evidência, na época tinha pouco, era muito mais um razoável biológico, os pacientes tinham uma inflamação muito grande, resposta inflamatória, paciente muito grave, e começamos a dar e os pacientes melhorando. E eu queria que o Gustavo comentasse isso tudo, e a ciência é mutável, né? Queria que o Gustavo comentasse o que você vê o papel da medicina baseada em evidência nesse turbilhão todo hoje, né? Até discussões mesmo, e tudo, né? Médicas e até não médicas, né? Que virou um tema até entre não médicos, né?
Na faculdade, eu escutei uma frase de um professor da psiquiatria, ele falou assim, ó, o para mim matou a ciência. E ele comentando isso, né? Não, para mim, isso aqui funciona. É claro que a gente vai precisar da expertise clínica, em momento nenhum a medicina baseada em evidência desacredita, tá descrito isso na definição do Sackett, tá? Todos os artigos, né, eu coloquei trouxe outras fontes ao longo da aula falando disso, né, da importância do da aplicabilidade. Agora, você tem que estar baseado em alguma informação. Você ser só na sua prática diária é difícil também. Claro, No Covid, houve uma exacerbação disso. O cara faz no Instagram um vídeo falando da ciência dele, né? Cara, isso foi assustador. Eu vi em grupos de WhatsApp o pessoal fazendo procedimentos que chega lá, todo mundo olha assim, o dentista fazendo reconstrução de não sei o quê e tudo mais, a gente olhando, gente, o que é isso? O pessoal até perdeu, talvez até o pudor de aparecer Sim. isso. E talvez, mais uma vez, a resposta seja a gente ter a noção, estudar, tentar usar a MBE, ou a saúde baseada em evidências, no dia a dia, né? Para, como a Viviane falou, a gente não comprar gato por lebre. Uma coisa que eu achei muito interessante, Gustavo, que você falou, é que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente tem por hábito um hábito errado de ler só a conclusão de um artigo. Né? Tipo assim, o povo vai postando no WhatsApp 1 milhão de artigos, aí você fala, nossa senhora, eu não vou conseguir ler isso tudo, aí você lê só o resumo, né, daquele artigo, vai ali, lê sobre o que é, vai na conclusão, é isso aqui. E aquilo que você falou, né, muitas vezes não é aquilo ali, né? Artigos da New England, né, que a gente imagina que teria maior rigor de todos, metodológico, fator de impacto altíssimo, e passa, né, uma conclusão que não é exatamente o que o artigo mostra. Então, assim, valeu de lição, né, para a gente sempre pensar assim, se não consegue ler, então não leia, porque às vezes essa conclusão que você leu ali e já entendeu aquilo como verdade, você está, né, embarcando aqui num erro de opinião que eles realmente tentaram fazer você embarcar, né? Então, é uma coisa que todo mundo faz, né? É muito artigo para ler o tempo todo, você vai ali no resumo, ler a conclusão, é isso aqui, vamos para o próximo. E aí a gente embarca mesmo. Fora aprender de orelhada, né? O famoso aprender de orelhada. Tudo bem, às vezes você vai aprender, vai procurar alguma coisa. Quem que você vai ouvir de orelhada? Tem várias. E o Gustavo até pontuou isso, né? Da quantidade de informação que a gente tem hoje e o pouco de filtro que a gente tem. Né? Vai chegando, a gente passa os olhos e, lógico, que não dá para a gente tomar aquilo como verdade, né? Tem que ter toda essa análise, todas essas pontuações aí, Gustavo. Agora, pegar um artigo e brincar de calcular NNT, NNH é demais, né, não, Gustavo? Gustavo, aí para mim não dá, não. É mal de Gustavo, viu, gente? É mal de Gustavo, porque o Gustavo Rezende faz isso em todos os artigos. É mesmo? Sério? Ele faz. Um dia eu chego lá, Mas então. é isso mesmo, né? A maneira da gente enxergar, né, o poder daquela intervenção. Mas, Gustavo, eu achei super bacana a sua aula. Também achei assim muito leve, né, para um assunto que às vezes é difícil mesmo. E eu achei muito bacana. Eu queria que você fizesse um comentário também, Gustavo, dada essa questão que a gente está discutindo de quantidade de informação, né, e da ausência de filtro, sobre as revistas predatórias também, né? Porque às vezes a gente, como alguém perguntou, né, Viviane, onde você vai buscar? A gente ainda tem que saber se aquela revista ela é predatória ou não, que é aquela revista que, se você pagar, você consegue publicar, né? Então ainda tem isso, além de tudo. Como que a medicina baseada em evidência ela vai lidar com essas revistas que são praticamente, né, um local onde você publica o que você quer. Então, a gente ainda tem que colocar mais esse filtro, né, Gustavo? Tem, saber qual revista que é. Isso é muito difícil, Adriana, seu comentário foi ótimo. Não tem uma resposta fácil para isso. Os estudos melhores eles são publicados em revistas maiores, né? Mas essas revistas muito menores, elas têm, a gente vê mais
spins nela, vê mais erros sistemáticos, o filtro é bem menor mesmo. Tá? Então, isso tem que ter muito cuidado de onde que é a fonte, sem dúvida nenhuma. A revisão dos pares, se ela é mais qualificada ou menos qualificada. Não tem uma coisa mágica de falar qual que é melhor, qual que é pior, né? Mas, com certeza, seu comentário é absolutamente concordo com ele. Legal, parabéns, viu, Gustavo? Foi muito bacana mesmo. Obrigada. Obrigado. Então, Gustavo, aqui várias pessoas te parabenizando no chat, inclusive elogiando sua clareza, sua didática, a leveza, né, de como abordar um assunto pesado, né? Mas a Lilian tinha levantado a mão ou foi... Ela tinha levantado, mas depois eu acho que ela escreveu no site, no chat. Eu acho que ela... tá, um elogio. Excelente aula, Gustavo, parabéns. Eu acho que realmente assim, a gente só tem a agradecer esse compartilhamento desse conhecimento conosco, viu, Gustavo? Foi muito bom, muito leve. Pena que todos os residentes não estiveram aqui para já ter, né, aquela luz assim de estatística, de como, não só estatística, né, mas de como chegar para um artigo e pensar assim, o que eu quero tirar daqui, né? Então, uma análise crítica, né? Uma análise crítica mesmo. Então, assim, acho que isso foi muito bom. E mesmo a gente estudando muito, eu no meu mestrado, eu tive a oportunidade de entender muito mais isso, né? A gente fez uma revisão sistemática, as minhas orientadoras estão aqui para mostrar que a gente trabalhou direitinho, né? E Viviane e Adriana, que me ajudaram de forma sensacional. Mas eu fui aprendendo muito, e realmente um caminho, né, que você vai agregando o conhecimento a cada dia, e eu só queria mesmo te agradecer pela participação na Sociedade Mineira, que todas as vezes eu falo, a Sociedade Mineira somos nós, e realmente unindo forças de todos nós mineiros que a gente faz a Sociedade Mineira crescer. E a gente tem conseguido fazer a sociedade aparecer frente ao cenário da brasileira, e é graças realmente ao empenho e ao apoio de todos nós, dos sócios que participam, que se empenham em fazer aulas brilhantes, dividir o conhecimento e unir realmente todo mundo. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento em meu nome, em nome da Sociedade Mineira. A Viviane, se quiser encerrar, passar a palavra para o Gustavo, está com você. Como a gente não tem mais nenhum comentário e está no horário também, né, que a gente sempre propõe, 1h30 de reunião, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, a disponibilidade do Gustavo, a excelente aula, lembrar da Jornada Mineira, né? É verdade. 24 e 25 de junho, evento híbrido, mas a gente espera que a gente possa reencontrar a grande maioria dos nossos amigos. Gustavo, algum comentário final? A palavra é sua. Só queria agradecer a participação, né, o nosso contato, parabenizar a gestão da SMR, né, você e Mari, pessoal, muito bem, acho que foi ótimo, valeu, estamos sempre aí disponíveis para o que der. Foi ótimo, obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, a gente vai te gritar, hein? Tranquilamente. É isso aí. Obrigada, gente, um beijo, viu? Boa noite para todo mundo. Beijo, gente, boa noite, valeu. Até a próxima, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente, obrigada.